Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Jeová Jiré, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao local que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Pode fechar a sua Bíblia. Deus colocou Abraão numa prova de fogo. O que Deus fez com Abraão foi a maior prova de confiança da história da humanidade. A maior prova de confiança. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Já imaginou Deus te acordar, te chamar e falar assim: fulano, fulana, pega seu filho, leva para tal lugar e sacrifica. Apresenta ele em holocausto. Sacrifica o seu filho a mim. Nos dias de hoje a gente ia falar: não, Deus, eu entendi a mensagem. Eu já internalizei o que o Senhor quer falar. Eu guardei aqui que é para eu colocar o Senhor na frente de tudo. Eu já entendi. Está tudo certo, Deus. A gente faria dessa forma. Mas Abraão entendeu de forma literal o que Deus queria fazer com ele. E Abraão, em nenhum momento, ele pestanejou. Em nenhum momento ele titubeou. Em nenhum momento ele fraquejou.
Abraão não teve dúvidas no seu coração, nenhuma dúvida. Meu Deus, então Abraão era um pai desnaturado? Não, Abraão amava o seu filho. Tanto é que a palavra confirma isso. Deus fala com Abraão e fala que ele entregou o seu único filho, o filho que ele ama, que ele tanto ama. Então por que Deus fez isso? Deus queria que Abraão soubesse que acima de tudo, que acima de todos, Deus deveria estar na vida de Abraão. Que aquele filho que Deus havia dado para Abraão não deveria tomar o primeiro lugar. Mas o resultado disso, nós desfrutamos até os dias de hoje. A palavra diz que todos os povos da terra seriam abençoados por causa da atitude de Abraão. Então, como que Abraão teve coragem de fazer isso? Abraão não teve dúvida alguma no seu coração com relação a sacrificar o seu filho. Tanto é que ele executou todo o ato. Colocou a lenha, levou a brasa, colocou o seu filho amarrado em cima da lenha e pegou a faca para sacrificar o filho. A única coisa que Abraão não sabia, que ele tinha dúvidas, é como Deus ia trazer de volta o filho dele. Porque aquele filho era promessa de Deus para a vida dele. Abraão não teve nenhuma dúvida. Tanto é que ele fala para os empregados: nós vamos lá, nós adoraremos ao Senhor e voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. Ele só não sabia como. Mas esse não era um problema dele, era problema de Deus. O que Abraão fez foi confiar em Deus. Apenas confiar no Senhor. Deus, Ele, todos os dias, Ele coloca algo em nossa vida para que nós venhamos a provar o quanto nós confiamos nele. Nós passamos por momentos bons, nós passamos por momentos ruins. Quem aqui já passou por momentos bons, alegres, de muita felicidade? Todo mundo aqui já passou por algum momento de extrema felicidade? Quantos aqui já passaram por momentos ruins, tristes, de dificuldade, de amargura? Todo mundo. Quantos aqui ainda vão passar por momentos bons na sua vida? Quantos aqui ainda vão passar por momentos ruins na vida? Isso não é profecia, é certeza. A nossa vida é feita de altos e de baixos. E nós passamos por esses momentos. E como é que nós passamos? Porque tem que passar. Num determinado momento da minha vida, eu estava num marasmo, a minha vida estava legal, estava tudo andando bem. As minhas contas estavam sendo pagas, minha conta estava no azul, mas a minha vida estava indo daquele jeito. Vamos seguir em frente, está tudo certo. Eu não tinha um rumo para ir, mas a minha vida estava legal, estava ali. E eu tive uma conversa com Deus. Eu tive uma conversa de perto com Deus. E eu senti que eu precisava de uma mudança de vida. Eu senti que eu precisava melhorar de vida. Meu ministério, nas minhas finanças, nos meus negócios, na minha família. Eu decidi que eu precisava melhorar em tudo. Que eu queria ser alguém um pouco melhor em todas as áreas da minha vida. E eu fui conversar com Deus. E eu rasguei o meu coração. Foi uma noite tenebrosa. Uma noite em que eu mostrei as minhas necessidades para Deus, como se Ele não soubesse. Mas eu precisava falar com Ele. E eu abri meu coração para Deus. E eu falei: Deus, eu quero ir além. Eu quero ir um pouco além do que eu estou hoje. E eu sei que o Senhor precisa trabalhar na minha vida. E eu quero colocar minha vida à sua disposição. Que o Senhor faça aquilo que for necessário. Que o Senhor toque onde precisar tocar. Que o Senhor mude o que precisar mudar. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor achar que é necessário.
E na minha conversa com Deus, eu falei para Ele, eu tenho certeza, eu tenho clareza, que pode ser que não seja fácil para mim. Mas eu peço que o Senhor me mostre, em todos os momentos, seja Ele nos momentos bons, seja Ele nos momentos mais difíceis que eu passar daqui para frente, que o Senhor está no controle da situação. Se mostre para mim de alguma forma, de alguma maneira, que eu tenha uma clareza, que não foi um tropeço meu, que não foi um escorregão que eu dei, que não foi uma decisão errada que eu tomei, que não foi uma besteira que eu falei, que eu não estou colhendo frutos maus, mas que o Senhor está no controle da situação, que é o Senhor que está trabalhando na minha vida. Teve vezes que eu me arrependi de ter feito essa oração. Porque dali para frente eu passei por vales profundos na minha vida. Eu passei por dias tenebrosos na minha vida. Eu passei por momentos muito complicados, muito difíceis. E às vezes, por muitas vezes, eu parava o meu carro na estrada, parava em algum lugar que eu achava seguro, para falar com Deus, para chorar. Eu chorava de soluçar. Eu chorava que eu não conseguia enxergar na minha frente. Falando com Deus, falava: Deus, está doendo muito. Está doendo demais, Deus. Fala comigo, me dá um sinal que é o Senhor que está no controle. Acalma o meu coração, porque está doendo muito. E Deus me trazia algo da palavra, Ele me dava uma mensagem, Ele falava comigo de alguma forma, que eu saía dali, eu falava com Deus, eu falava em línguas, eu orava, e aí eu conseguia tomar rumo de novo, com a certeza no meu coração que Deus estava no controle daquela situação tenebrosa, daquela situação difícil. E eu fui vendo dia após dia, Deus trabalhando na minha vida, Ele mexendo num ponto, mexendo em outro, mexendo em outro, mexendo em outro. E em nenhum momento eu me senti, eu falei: nossa, eu sou o cara mais forte do mundo porque eu aguento o tranco. Não. Teve momentos da minha vida que eu acordava para tomar café da manhã com meu filho. Acordava para tomar café da manhã para ele ir para a escola. Ele ia para a escola, eu voltava para a cama porque eu não tinha coragem de ficar acordado. Eu estava sofrendo de depressão e não sabia. Eu dormia. E eu levantava de novo só para tomar um banho, para colocar a cara do lado de fora da casa, para pegar um sol no rosto, para a hora que meu filho chegasse em casa não me visse prostrado na cama. Passei meses assim. Meses. Nos dias mais tenebrosos da minha vida. A única força que eu tinha era chorar. Era acordar cedo para tomar café com meu filho, porque eu tinha vergonha do meu filho me ver naquele estado. Muito difícil. Eu tinha vergonha do meu filho me ver dormindo, meio-dia, 1h na cama, que era o horário que ele chegava da escola. Era a única força que eu encontrava, era de não ver o meu filho me ver naquela situação. Mas eu sabia que Deus estava trabalhando, eu não entendia. Eu fui entender depois. A gente não compreende muitas das coisas que Deus faz na nossa vida, mas se a nossa vida está na mão dEle, o desafio é confiar. O grande desafio é confiar. E esse homem chamado pai da fé, ele pegou o filho dele e levou para ser sacrificado, para ser queimado. Agora imagina na cabeça de Abraão, ele falando assim: eu vou queimar o corpo do meu filho. Como é que Deus vai trazer de volta o meu filho? Que Deus me prometeu que estaria comigo, cresceria comigo, que dele eu seria pai de uma grande nação, pai de multidões. Esse é o meu filho que Deus me prometeu. Tamanho sacrifício. E Abraão não titubeou. A gente fala muitas vezes
para Deus: Deus, eu te amo. Eu tenho certeza que inúmeras vezes você já cantou louvores de amor ao Senhor. Quantas vezes nós cantamos: Deus, eu te amo, a minha vida é sua, meu coração é teu. Fizemos declarações de amor para Deus. Quantos aqui são casados, noivos, namorados? Levanta a mão. Eu tenho certeza, meu pastor, meu amigo, ele é um homem de Deus, e ele é tão amoroso. Eu tenho certeza que inúmeras vezes ele fala para a esposa dele o quanto ele ama. E eu tenho certeza que ela também fala para ele o quanto ela ama ele. Não uma vez, sei lá quantas vezes. Falar que ama é muito importante. Fala para quem está do seu lado: falar que ama é muito importante. É muito importante. Mas a gente só fala, a palavra de Deus diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. A gente não pode falar que ama se a gente não ama. Mas amar com Deus é diferente. Opa, peraí. Como assim? Com Deus, a expressão de amor, ela é muito mais alta, ela é muito mais profunda. A expressão de amor com Deus não está apenas na nossa declaração dos nossos lábios. A nossa expressão de amor, ela está na confiança. Quando Deus desafiou Abraão, o desafio de Abraão era mostrar o tamanho do amor que Abraão tinha por Deus. Quantas maneiras nós temos para demonstrar o nosso amor, para demonstrar a nossa confiança para Deus? As circunstâncias da vida, elas nos provam todos os dias. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de tensão, naquele momento de profundo vale que você esteja passando, ali Deus prova o quanto você o ama. Os momentos difíceis, nos momentos difíceis da minha vida, obrigado, meu irmão, eu aprendi a louvar a Deus. Eu falava: Deus, está doendo muito, mas eu sei que o Senhor está comigo, e louvado seja o teu nome, porque o Senhor está aqui comigo, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha alma, do meu coração, do meu entendimento, o Senhor não vai me deixar enlouquecer no meio disso tudo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu aprendi a demonstrar o meu amor a partir da confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós declaramos o nosso amor por Ele. Nós declaramos o nosso amor da forma mais profunda. Outro exemplo de confiança que nós podemos ver na Bíblia está lá em Crônicas, 2 Crônicas 20. Você não precisa abrir porque o texto é longo. Eu só vou contar a história para você. O rei Jeosafá, ele foi desafiado, o rei de Judá. E o exército que vinha contra ele tinha 1.300.000 homens. Fala para quem está do seu lado: 1.300.000 homens. Muita gente. E Deus desafiou Jeosafá. Deus chamou Jeosafá para confiança. Falou: chama os camponeses. Jeosafá não tinha exército. Chama todo o povo. Você vai batalhar e você vai vencer a guerra. E Jeosafá chamou todo o povo. E todo o povo veio. E aí Deus falou para Jeosafá: Jeosafá, coloca os levitas na frente. Cadê o pastor Diego, né? Pastor Diego. Tá correto? Pastor Diego, correto o nome? Acertei, graças a Deus. Põe o Diego na frente. Põe o pastor Diego na frente da batalha. Chama todos os levitas. Vocês vão louvar e adorar o meu nome. Mas, Senhor, é 1.300.000 homens. Louva, adora o meu nome e marcha em frente. Resultado. 2 Crônicas 20:20 fala assim: confie no Senhor teu Deus e você estará seguro. Fala para quem está do seu lado: confia em Deus e você vai estar seguro.
E o texto continua, diz assim: confie nos seus profetas, você vai prosperar. Fala para quem está do seu lado: confie nos seus profetas e prosperareis. O profeta dessa casa se chama pastor Lucas. Confia nos seus profetas. Confie no seu profeta e você vai prosperar. Confia no seu Deus e você estará seguro. Resultado disso tudo, eles foram marchando, andando com poucos homens, louvando a Deus. Chegaram lá, Deus havia feito uma confusão, mandou o anjo na frente e os homens estavam todos mortos. Deus deu a vitória, sem que aquele povo precisasse pegar na espada. Aleluia! Deus vai te dar a vitória, sem que você precise brigar. Deus vai te dar a vitória, sem que você precise lutar, sem que você precise discutir. Deus vai te dar a vitória, porque você confia nele. Aleluia! Aleluia! Um outro exemplo daquilo que Deus fez, está lá em João capítulo 11, você não precisa abrir. 2 mulheres mandaram chamar Jesus, falaram: chama Jesus porque o nosso irmão Lázaro está doente. Jesus vai curar ele está doente. E Jesus enrola o meio de campo. Jesus vai para lá, Jesus vem para cá, faz um negócio aqui, faz outro ali. Ele fala: vamos visitar Lázaro. E quando chega, Lázaro já está morto, sepultado há 4 dias. Marta e Maria correm para Jesus, porque o Senhor devia ter vindo antes. Por que você não veio? O seu amigo, e isso e aquilo, se você tivesse vindo, ele não teria morrido, porque você teria curado ele. Olha isso. Marta e Maria desesperadas. E Jesus fala: calma. E chama Lázaro para fora. E opera um milagre. Para Deus não tem tempo. Muitas vezes nós queremos que aconteça no nosso tempo. Fala assim: no nosso tempo. Aponta para você. Fala assim: no meu tempo. Não é no meu tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. O grande desafio é confiar. Quando nós confiamos no Senhor, Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. O pastor aqui falou sobre a semente, sobre você semear. Ele está sendo profeta na sua vida. Semeie e colha 30, 60, 100 vezes mais. O Senhor garante a vitória. O seu profeta está falando para você confiar em Deus. Confie no Senhor e Ele vai prosperar os seus caminhos. Deus honra os seus profetas. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 5, manda nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração. Não com essas palavras. Provérbios 3, 5. Como é que fala lá? Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não ache que aquilo que você sabe que vai trazer resultado para você, mas aquilo que o Senhor está te orientando. Aleluia. Isaías capítulo 40. Abre lá. Isaías capítulo 40. Lá no finalzinho do capítulo 40, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus fala. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Todos acharam? Isaías capítulo 40, versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Você pode falar comigo? Mas aqueles que confiam no Senhor,
renovam as suas forças. Aleluia! E a palavra continua dizendo, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! A palavra de Deus diz que os jovens se cansam, os moços ficam exaustos, tropeçam, caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águia. Aleluia! Correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Nossa, como é que eles conseguem fazer tudo isso? Confiando no Senhor. A confiança no Senhor nos leva além. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10 diz que aquele que prometeu é fiel. Abraão é conhecido hoje como o pai da fé. O pai da fé. Por causa do ato dele, do tamanho da confiança que Abraão teve no Senhor. E o desafio hoje é confiar em Deus. Eu tenho certeza que você vai passar por momentos de dificuldade. Todos nós sabemos disso. Eles vêm pela nossa frente. Mas o grande desafio é naquele momento você falar para Deus, Deus, a minha vida está nas suas mãos. Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não perguntar, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas fala, Deus, me traz luz. A palavra de Deus diz que a luz brilhará nos nossos caminhos. Deus trará luz aos nossos caminhos. Pode ser que você não enxergue um palmo à frente. Hoje na estrada a gente estava a 60 por hora. Na estrada, 60, 50, porque a gente não conseguia enxergar a frente de tanta chuva. Tanta chuva. Mas com Deus, a gente consegue enxergar muito além. Fala assim, muito além. Deus vai fazer você enxergar além.